Foi? Ótimo. Eu quero pedir a vocês que abram a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. A gente vai falar hoje sobre os objetivos do discipulado. 5 objetivos que o discipulado tem. E quando você quer iniciar uma cultura de discipulado, essa cultura deve começar na tua casa. Essa cultura deve começar com os seus filhos. Porque não há ninguém melhor para discipular os filhos do que os pais. A gente vai ler um texto aqui que nos mostra o grande segredo, ou talvez o grande porquê de Salomão, que foi o escritor dos Provérbios, no auge de sua vida espiritual, está escrito esse livro. Isso teve uma razão de ser. E a gente vai ver nesse texto, que encontra-se em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Por isso, lembrem-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Pai, nós queremos te adorar neste momento, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da tua palavra, do teu amor e da tua graça. Nos oriente, Senhor, nesta mensagem, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Nós te agradecemos por isso, tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar na glória a Deus. A primeira instituição discipuladora da vida de uma pessoa é a família, como já dito. Salomão foi tão bem discipulado por seu pai, Davi, a despeito dos erros que Davi cometeu e das falhas que Davi cometeu, que até o final da sua vida, Salomão foi conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Quando Deus aparece para Salomão, e Salomão assume o trono do rei Davi muito jovem, alguns dizem que aos 12 anos de idade, e Deus aparece para Salomão e fala para Salomão: Salomão, o que é que eu te dei? O que é que tu precisa, cara? Ele diz: eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo. Ora, muitos de nós talvez pedíssemos dinheiro, muitos de nós talvez pedíssemos poder, ou tantas outras coisas. Por que Salomão não pediu essas coisas a Deus? Bom, por dois motivos principais. O primeiro, mais raso e simples. Qual é? Ele já tinha tudo isso. Ele herdaria isso do seu pai. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha poder, ele já tinha fama. Tudo isso Salomão já tinha. Então, como é que você pede algo que você já tem? Aliás, esse é um erro que muitos de nós cometemos. O quê? Pedir a Deus coisas que nós já temos. Ok? E o segundo motivo mais importante foi o discipulado que Salomão recebeu de seu pai Davi. Se você pegar o contexto desse texto e continuar lendo o capítulo 4 inteiro, tu vai ver que Davi fala muito sobre sabedoria como seu filho. E exatamente por isso Salomão pede sabedoria. Agora imagine um jovem de 12 anos liderando e guiando um grande povo. Esse jovem tem maturidade para isso? A maior nação daquele momento, como é que esse jovem poderia guiar esse povo? Guerreiros experimentados, grandes conquistas militares. Como? Ele precisou pedir sabedoria. Repito, dinheiro, fama, poder ele já tinha. Então, precisamos entender que os nossos filhos, quer espirituais, quer naturais, eles vão reproduzir aquilo que nós mostrarmos para eles. Filhos sempre reproduzirão aquilo que eles virem em nós, e não aquilo que nós falarmos para eles. Demorou para aprender isso, mas finalmente eu aprendi. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre os objetivos do discipulado.
Discipulado é um discípulo lado a lado do seu discipulador. Entendamos isso. Se não estabelecermos uma cultura de discipulado em nosso ministério, continuaremos experimentando as mesmas coisas que temos experimentado. Se não experimentarmos uma cultura de discipulado em nosso ministério, que libere pessoas para liderar, que dê empoderamento para essas pessoas liderar, que dê realmente ferramentas para essas pessoas liderarem, nós vamos continuar experimentando as mesmas coisas. E repito o que falei ontem aqui: as pessoas imaginam que discipulado é um currículo escolar, é um currículo de um curso. Não. Discipulado, ele tem 3 bases principais: ser, fazer e ter. O discipulado, ele busca o ser da pessoa, quem você é em todas as áreas da sua vida, o que você faz em todas as áreas da sua vida. Quando você tiver estabelecido o seu ter e o seu ser e o seu fazer, aí você terá o seu ter. Porque antes de ter, você tem que ser e tem que fazer. Então, o primeiro objetivo do discipulado é amor e cuidado. Lembremos-nos lá de João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, o que? Dar a alguém a vida pelos seus amigos. Queridos, entendam uma coisa: discipulado comunica amor e cuidado. E por que ele comunica amor e cuidado? Nós vivemos em um mundo onde cada um só pensa em si. A igreja talvez seja a última instituição nesta terra que se preocupa com o outro, sem imaginar o que vai receber em troca. A igreja continua sendo uma instituição que Deus estabeleceu, que um se manifesta no outro, um se multiplica no outro, para que esta obra alcance os confins da terra. Hoje, na maior parte das instituições, sempre se pensa: o que eu vou receber se eu fizer isso? Infelizmente, esse conceito mundano tem entrado na igreja, eu estou dizendo. Este conceito mundano tem entrado na igreja. Então, em um mundo egoísta como o que vivemos, alguém tirar tempo para interceder por você, para te ensinar e para te direcionar, não é algo que você possa jogar fora. Talvez muitos não entendam isso, e todos nós, nessa caminhada de discipulado, vamos passar por isso. Porque eles não entendem isso? Porque eles viveram uma vida, muitas vezes dentro da própria igreja, que eles eram usados. Então eles entenderam que estar dentro de uma igreja é ser usado. Eles nunca vão entender na cabecinha deles que estar dentro de uma igreja é ser amado, ser cuidado, ser comissionado, ser capacitado para fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Simplesmente isso: fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, mandado, orientado, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto tão conhecido nosso nunca precisou ser tão colocado em prática. Amor, cuidado é igual a atitude. Eu não posso falar de amor e cuidado sem antes manifestar amor e cuidado. As mulheres que são mais auditivas gostam muito de ouvir um bom somebody love. Claro que é maravilhoso você ouvir alguém dizer para você: eu te amo, aquela coisa toda. Mulher gosta disso. Mulher é auditiva, homem é visual em sua grande maioria. Logo, é bom falar, mas muito mais do que falar é demonstrar. Amor não é igual a palavras, amor é igual a atitudes. O que torna o amor genuíno não são as palavras. As palavras talvez embelecem. As palavras talvez deem alguma noção ou alguma situação onde nós possamos, de fato e de verdade, ter um conhecimento ou a noção daquele amor. Mas o que realmente vai fazer a diferença são as atitudes. O segundo objetivo do discipulado, além de amor e cuidado, é o que? Cura. Acabei de falar agora há pouco: existem pessoas que passaram toda a sua vida e toda a sua história sendo usadas. Pessoas cheias de traumas, pessoas que viram o casamento de seus pais destruídos, pessoas que
foram violentadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E essas pessoas, por mais que tentem ou queiram, não conseguem confiar em ninguém. Realmente é difícil confiar. E é preciso entender que Cristo, quando entra na vida de alguém, faz tudo novo. Todas as coisas se tornam novas. Quem é nascido de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E esse todo que se faz novo passa por esse processo de cura. Porque se a pessoa não passa por um processo de cura, ela não tem como confiar em alguém. Então ela continua achando que o marido dela vai ser igual ao pai dela que traiu a sua mãe. Ela continua achando que pelo fato dela não ter tido um pai que cuidou, um pai que realmente deu valor, um pai que realmente esteve junto, nenhum homem é capaz de ser um pai espiritual para ela. E pior, nem Deus é capaz de ser um pai para ela, porque a figura paterna que ela tem é a pior possível. Cura. O que você passou lá atrás não importa mais. O que importa é o que Jesus vai fazer daqui para frente. Claro que existem casos que se precisa de terapia e é uma ajuda profissional. E nós não estamos aqui para negar a ajuda profissional. A ajuda profissional é de fundamental importância. Mas nós, como igreja do Senhor, como igreja de Jesus, nós temos a palavra que cura, nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que transforma. Então devemos usar a nossa fé, esses momentos de discipulado, para quê? Para profetizar, para impormos as mãos, para orarmos por essas pessoas, para que elas experimentem a cura. Olha que coisa engraçada que diz aqui, Tiago, no capítulo 5, eu não tinha separado essa palavra aqui. Pensei nela, mas não tinha separado. Deixa eu encontrar aqui, está na Bíblia. Aleluia. Quando o meu aplicativo da Bíblia aqui resolver. Temperamental se manifestou agora, mudou. Vamos lá, Tiago 5. Vamos procurar aqui. Tiago 5, a partir do versículo 16, diz assim, olha só que coisa interessante, Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que negócio interessante, a cura começa pela confissão. Sempre que alguém abre mão de confessar, de prestar contas para outrem, essa pessoa está abrindo mão da cura. Porque só pode ser curado quem reconhece que tem uma doença e busca tratamento. Só pode ser curado quem reconhece que realmente precisa de uma cura. Mas as pessoas têm vergonha de dizer que precisam de uma cura. E por que elas têm vergonha? Porque estão preocupadas com a opinião pública. Veja, quando você pede perdão ao Senhor Jesus, Ele automaticamente te perdoa, porque o perdão que Ele comprou na cruz está disponível a todos. Mas lembre que quaisquer atitudes que nós tomemos contra ou a favor de alguém deixam marcas. Ou que tomam contra nós também deixam marcas. E quando a gente é capaz de confessar que erramos, está aqui o que diz Tiago 5,16: confesse as culpas de vocês uns aos outros para que vocês sejam sarados, para que vocês sejam curados. Agora olha que negócio interessante, só pode ser curado quem confessa. E por quê? Satanás é o príncipe das trevas. Enquanto o meu, o seu erro, a nossa, a minha e a sua culpa, o meu e o seu medo estiver nas trevas, Satanás ainda tem domínio sobre nós. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não pode ter domínio sobre mim ou sobre você. Além disso, é o exemplo que eu sempre uso, um saco de cimento de 50 quilos, se eu carregar sozinho, ele vai ter 50 quilos. Mas se eu pegar aquele mesmo saco de 50 quilos
e pedir ajuda a alguém, e alguém me ajudar a carregar aquele saco, ela vai ficar mais leve. Levai as cargas uns dos outros para que cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Devemos ajudar uns aos outros. Mas é sair confessando para todo mundo? Não, no discipulado a gente aprende a confiar. A gente aprende a se doar. É por essas e por outras, por essa questão de abrir o coração, que meninos discipulam meninos e meninas discipulam meninas, porque Satanás engana. Se uma mulher abre o coração para um homem, ou um homem abre o coração para uma mulher, isso pode gerar uma confusão muito grande. Às vezes a mulher não abre o coração para o marido em casa, o marido não abre o coração para a mulher, ele vai abrir o coração para um outro homem ou para uma outra mulher. Olha a confusão aí colocada. Então é por isso que menino discipula menino e menina discipula menina. Terceiro objetivo do discipulado: proteção. Repita comigo: quem confessa uma tentação. Mais alto que eu não ouvi. Quem confessa uma tentação não precisa confessar o pecado. Precisamos entender a diferença entre tentação e pecado. Ser tentado é uma coisa, pecar é outra. Quem aqui já teve vontade de dar na cara do marido? Isso é uma tentação. O pecado seria dar na cara. Entende? Vontade, como diria minha avó, é coisa que dá e passa. Assim como tudo. Então, quando você sente vontade de fazer algo, não significa que você tem que fazer. A vontade de fazer algo é a tentação. O pecado é o fazer. Agora, você quer ver a tentação perder a força? Quando você compartilha com alguém. Quando você compartilha com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Olha, estou a fim de dar uma tapa na meio da cara do meu marido. Ele está merecendo. Calma, que isso? Calma, aquela coisa toda. Vamos conversar, vamos para a Bíblia. Que diz o texto bíblico que a mulher, sabe, edifica a sua casa, e etc. E pereré, e piriri, e pororó. E naquela conversa ali, naquela troca, naquela entrega, pelo fato de você ter aberto o seu coração, de você ter compartilhado aquela sua tentação, de você ter confessado a sua tentação, você não vai precisar confessar o pecado. Você não vai precisar pedir perdão. Você não vai precisar ser humilhado. Você não vai precisar ser envergonhado. Porque Satanás te tenta as jaias da sua capacidade de suportar. E Deus nos livre e guarde de cairmos em pecado. Porque quando cairmos em pecado, mais cedo ou mais tarde, esse erro virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, este erro virá à tona. Primeiro, por quê? Porque Satanás vai tentar usar isso contra nós. Segundo, porque a culpa vai fazer com que nós não tenhamos um relacionamento profundo e próximo a Cristo. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa nos ajudar, para que Ele não possa nos alcançar, mas as nossas transgressões, os nossos pecados erguem um muro e fazem separação entre nós e Deus. Então quem carrega uma culpa de um pecado não é capaz de acessar a Deus, fica vivendo na hipocrisia, na mentira, na historinha, no blá blá blá, no ninguém, no mimimi. E Davi no Salmo 51 diz que enquanto ele encobriu o seu pecado com Batseba, e aquilo já era quase um ano depois, a vida dele era sequidão de estio, ele não conseguia mais ter acesso direto ao Senhor. Então todo erro gera uma consequência, e esta consequência, na maioria das vezes, vai ser vergonha, vai ser queda, vai ser execração pública. Então, o que é melhor? Você confessar a sua tentação para o seu discipulador ou discipuladora, ou tem que enfrentar todo mundo dizendo que você realmente errou e falhou mesmo, e que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é não sei mais o que. Essa é a importância de você ter um discípulo, alguém que você preste contas.
porque isso faz total diferença. Quem confessa uma tentação não precisa confessar o pecado. Está sendo tentado? Está sendo tentado? Confessa a tentação. Olha, estou com vontade disso, estou com vontade de fazer aquilo outro. E repito, a tentação perde a força. A tentação perde a força. Agora, se eu escondo achando que eu sou o Superman evangélico, que eu sou o cara, que eu sei, que eu sou e que eu faço, daqui a pouco eu vou ter que estar confessando o pecado. E eu vou ser envergonhado. E o pior não é isso, o pior é que pessoas que nos seguem vão cair junto conosco. Infelizmente as pessoas não deveriam nos seguir como se nós fôssemos deuses, mas elas assim o fazem. É um erro que as pessoas cometem, mas infelizmente é uma verdade. Quarto objetivo do discipulado: frutificação. Olha o que diz aí João capítulo 15, versículo 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus nos chamou para frutificar. Toda árvore, ela nasceu para dar algum tipo de fruto. Vamos discutir isso? Não, então tá bom, vamos melhorar aqui. Toda árvore frutífera nasceu para dar fruto. Se uma árvore frutífera não dá fruto, alguma coisa errada está acontecendo. Essa árvore está doente. E foi exatamente a preocupação que me moveu a trabalhar em outras áreas, porque, meus irmãos, 2022 foi um batismo. 2023, chegando no mês de junho, nenhum. Tem alguma coisa errada. E a responsabilidade não é de vocês, a responsabilidade é minha. Eu que tenho que me mover, eu que sou o pastor de vocês, eu que tenho que ver o que está acontecendo de errado. Então, o que eu quero que vocês façam vai ser muito melhor aproveitado se eu der exemplo para vocês e não apenas falar. Como diz o ditado, falar até papagaio fala. Então, Deus nos chama para frutificação. E por fim, o quinto objetivo do discipulado é fazer com que o seu discípulo seja mais parecido com Jesus, que é a passagem de Mateus 28 que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, mandado, ordenado. Jesus nos dá uma ordem, Jesus nos ensina, Jesus nos capacita para quê? Para que a gente reproduza aquilo dos outros. A gente só vai ganhar esse bairro, essa praça, essa cidade, esse país para Jesus quando ganharmos pelo menos uma pessoa para nós. Não podemos admitir os nossos pequenos grupos sendo grupos de comunhão. Não podemos admitir os nossos pequenos grupos sendo grupos onde não há milagre, não há cura. Qual está sendo o propósito nisso, meus irmãos? Está errado. E se está errado, a gente vai corrigir. A gente vai corrigir. As pessoas não querem nada com um pequeno grupo porque elas não estão vendo um propósito nele. As pessoas não querem trabalhar no pequeno grupo porque elas não estão vendo nada de diferente. Virou uma rodinha de bate-papo. Isso não pode acontecer. Só que eu não posso pedir para que você faça algo que eu mesmo não estou fazendo. Ok? E é por isso que as coisas nos nossos pequenos grupos da nossa igreja estão mudando. Pastor, fizemos tudo de errado? Não. Pelo contrário. A gente precisa ajustar algumas coisas. Esses ajustes serão feitos. Essa é a grande questão. Obviamente, Jesus nunca forçou ninguém a nada. Não forçou nem vai forçar. Nunca. Se você vê alguém forçando alguém a fazer uma coisa, não é Jesus. De maneira nenhuma. Entretanto, oportunidades têm sido dadas. E se essas oportunidades não foram aproveitadas por mim, a obra de Deus não depende de mim. Jesus
vai levantar outros. E dizem por aí que a oportunidade é uma mulher que passa em um cavalo alazão com uma pequena trança em sua nuca. Tem que se agarrar pelos cabelos. Talvez a oportunidade da minha e da sua vida de fazer algo digno de nota, diferenciado, seja essa. Então vamos para cima. Vamos ficar de pé que eu quero orar.